Olá, no ar o Repórter Justiça. Confira os destaques desta edição. Justiça em números. Relatório do CNJ aponta bons resultados do Judiciário do Tocantins em 2017. Tribunal do Júri. Saiba como funciona esse órgão do Judiciário que conta com a participação popular. Segundo grau, segunda instância. No quadro Por Dentro do Judiciário, você vai ver quais os tipos de processos são julgados nesta esfera do Judiciário Estadual. E você já precisou da Justiça para resolver um conflito? Confira nesta edição o passo a passo para entrar com uma ação judicial. Tudo isso a partir de agora no Repórter Justiça. Resolver conflitos nem sempre é tarefa fácil, né? E muitas vezes a saída é buscar o Poder Judiciário. Mas você sabe como entrar com uma ação na Justiça? Veja então na reportagem de Jéssica Iane. Você já contratou um serviço ou fez aquisição de um bem e saiu prejudicado? O Poder Judiciário pode mediar o caso e ajudar a resolver o conflito. Foi o que aconteceu com esse advogado. A complexidade das relações que são travadas, a gente espera, como advogado inicialmente, que sejam resolvidas no âmbito administrativo. Não obstante, às vezes, as empresas se fazem, trazem algumas dificuldades e não resta alternativa senão a busca, né, pelo judiciário, né? Se o valor do seu prejuízo é de até 40 salários mínimos, você pode procurar o Juizado Especial Cível, também conhecido como Juizado de Pequenas Causas. E nas ações de até 20 salários mínimos, não é necessário advogado. Existe uma quantidade muito grande de processos que você pode diretamente ir até o Juizado Especial Cível e lá, ou você entrega uma petição já pronta, redigida, ou então você pede a um servidor, que tem um servidor para isso, que possa redigir uma petição para você. É bom que a pessoa compareça ao juizado com toda a documentação relativa àquele caso, né? Se você perdeu um compromisso relativo a uma viagem aérea, por exemplo, uma viagem aérea ou uma viagem de ônibus mesmo, que a empresa vendeu a passagem e não cumpriu com o acordado. Então você leva a passagem, né? E a argumentação, o dia que aconteceu, os seus documentos pessoais e quem é a pessoa que você quer indicar como réu. A tecnologia também está a favor do cidadão. Você pode anexar como prova, junto à sua petição, extratos telefônicos e conversas por e-mail e por WhatsApp que comprovem que você tentou resolver o problema antes de procurar o judiciário. Depois de entregar a documentação, as partes passam por uma audiência de conciliação e, caso não haja acordo, o próximo passo é a audiência de instrução e julgamento, até a sentença do juiz. Mas, conforme alerta esse magistrado, vale lembrar que cada caso é um caso e nem sempre o resultado é exatamente o esperado. Ele pode julgar um pedido improcedente, quer dizer, o autor vai perder a ação. O juiz pode julgar essa ação parcialmente procedente ou totalmente procedente. Totalmente, o autor vai ganhar tudo que ele pediu e parcialmente vai ser acolhido apenas uma parte, um percentual daquilo que ele pediu. Para as ações com valor acima de 40 salários mínimos, o caminho é a justiça comum e, nesse caso, é preciso advogado. As pessoas que não têm condições de pagar um advogado podem solicitar o auxílio da Defensoria Pública. E ainda falando em atendimento à população, boas notícias para o Tocantins. O Conselho Nacional de Justiça divulgou o relatório Justiça em Números, com todos os detalhes da atuação do Judiciário no país no ano de 2017. E conforme o levantamento, o Tribunal de Justiça do Tocantins vem melhorando a cada ano a prestação dos serviços ao cidadão. Entre os tribunais de pequeno porte, o TJTO deu um salto no índice de produtividade comparada da Justiça Estadual, passando do 9º lugar em 2016 para o 6º lugar em 2017, com IPCJus de 80%. O Tribunal de Justiça do Tocantins conquistou ainda o melhor índice de conciliação nas fases de execução e de conhecimento no primeiro grau. O resultado é o 3º melhor no ranking nacional. Destaque também para o índice de produtividade dos magistrados. O Estado ficou em 3º lugar na categoria Tribunais de Pequeno Porte.
E vamos agora ao quadro Entenda Direito. Hoje a gente vai explicar direitinho como funciona o Tribunal do Júri. Confira só. Instituído no Brasil em 1822, quando o país ainda era colônia de Portugal, o júri tem a competência, conforme estabelece a Constituição Federal, de julgar os crimes dolosos contra a vida, como homicídio, infanticídio, participação em suicídio e aborto. No Tribunal do Júri, quem decide é a própria população. São 25 jurados em cada julgamento, sendo que 7 são sorteados para compor o conselho de sentença e definir se o acusado praticou ou não determinado crime. Em todo julgamento, devem ser assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações e a soberania dos vereditos. Após a decisão do colegiado popular, o juiz que preside a sessão, por meio da sentença, determina a pena que o réu deverá cumprir. A seguir, ações do Judiciário para combater a violência contra a mulher e o incentivo à solução de conflitos de forma pacífica. E no quadro Por Dentro do Judiciário, a gente esclarece mais uma dúvida da população. Não saia daí, a gente volta já já. Você lembra daquelas pilhas de processo na justiça? Montanhas de papel. No Tocantins, isso já acabou. O processo é totalmente eletrônico. O advogado, o juiz, o promotor, o defensor público, o serventuário da justiça, todos utilizam o sistema. É mais transparente, mais ágil e totalmente seguro. É tão simples que dá para acessar de casa, por qualquer cidadão que queira acompanhar o seu processo. Poder Judiciário do Tocantins. Justiça online, feita por pessoas. A gente começa esse bloco falando em duas importantes ações realizadas pelo Judiciário no último mês. Violência contra a mulher e pacificação de conflitos foram os temas em destaque. O Tocantins fez parte da Semana Justiça pela Paz em Casa, no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Durante a mobilização, o Judiciário Estadual realizou mais de 70 audiências relacionadas à Lei Maria da Penha, com um total de 342 decisões ou sentenças proferidas durante a semana e 56 medidas protetivas concedidas pelos magistrados a mulheres vítimas de violência. O segundo seminário sobre políticas públicas de tratamento adequado de conflitos e o terceiro encontro dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos reuniu magistrados e representantes dos órgãos que fazem parte do sistema de justiça, para debater e aperfeiçoar as ações voltadas à solução de conflitos de forma pacífica. Fomentar o acordo entre as partes é uma tendência e representa uma nova maneira de encarar as demandas judiciais, promovendo o diálogo e o consenso entre os envolvidos. E vamos agora tirar a sua dúvida sobre o funcionamento da Justiça Estadual. Nós já respondemos aqui no programa uma pergunta sobre os tipos de processos julgados em primeira instância. Hoje nós vamos falar sobre as ações julgadas em segundo grau, em segunda instância. No ar, o quadro Por Dentro do Judiciário. Meu nome é Luiz, eu gostaria de saber que tipos de processos são julgados em segunda instância. Luiz Antônio, é interessante explicar isso para você porque é o seguinte, em segunda instância são julgados todos aqueles processos que foram julgados pelos chamados juízes de primeiro grau, ou seja, aquele juiz onde começa o processo, há uma pessoa que está insatisfeita com aquele resultado, ou seja, com a sentença, ele recorre para o segundo grau. O segundo grau são os tribunais, né? Tribunais, por exemplo, de justiça, tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho e assim por diante. Seja de vara da família, seja na área civil, criminal, seja na área administrativa, todo e qualquer processo que ele está insatisfeito, ele pode perfeitamente recorrer para o segundo grau, que são os tribunais. E se você também tem dúvidas, envie a sua pergunta para a gente. Basta entrar em contato com a nossa produção pelo telefone 3218-4437. Bom, eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Para rever este e outros programas, acesse o canal do TJ no YouTube. Mais notícias do Judiciário também pelo nosso site e pelas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Até a próxima.